Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um dessa série Química nos mais concorridos do país. Já é inscrito aqui no canal? Não? Chegou aqui no canal por meio desse vídeo? Pois se inscreva aí e fique por dentro de conteúdos como esse. O vídeo de hoje, o vídeo dessa série, traz aqui a resolução da prova geral de 2021 da Universidade Federal do Paraná. A gente já pode partir aqui para a nossa primeira questão, que traz o seguinte: apesar de o NH4NO3 ser um composto de grande periculosidade pelo risco de causar explosões catastróficas, ele é empregado em grande escala como fertilizante, pois tem alta proporção de nitrogênio em sua composição. Um dos processos industriais para a sua produção envolve a seguinte reação. Então, aqui na anunciada ele traz a questão das explosões catastróficas, não sei se você lembra, mas o que aconteceu no porto de Líbano, em Beirute, foi exatamente envolvendo essa substância. E quando ele diz aqui que ele é muito bom como fertilizante devido à proporção de nitrogênio, é exatamente porque, olha, é formado, tem nitrogênio tanto no seu cátion amônio, como tem nitrogênio no seu cátion nitrato. Então tem aqui a reação de produção e a questão pergunta o seguinte: conforme apresentada pela equação acima, além do produto desejado, forma-se um subproduto insolúvel que pode ser removido posteriormente. Qual é o nome recomendado pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, desse subproduto? Qual o nome? A ideia gira, a questão gira em torno exatamente dessa substância. A questão quer saber qual é o nome do subproduto. Então a gente tem aqui essa substância, que ela resulta da união de um ácido e uma base, um sal aqui, E para a gente conhecer, para chegar na nomenclatura desse composto, das duas uma. Ou você conhece quais são as substâncias que formam o nosso sal, que é uma base, sempre vai resultar de uma reação de neutralização entre uma base e um ácido. No caso, o Ca, ele é um elemento do grupo 2, sendo do grupo 2 ele vai formar exatamente essa base aqui, certo? E o CO3, ele forma exatamente o ácido, ele é oriundo aí do ácido carbônico. Então assim, para a gente ter uma ideia, dar nome de acordo com as substâncias envolvidas, para formar esse sal, a gente poderia estar vendo aqui, se ele é o ácido carbônico, ele resulta então do carbonato, tem aquela substituição, ato-íco, eto-hídrico, ituoso, então tem essa possibilidade, A outra é você entender exatamente o que é que compõe, Por exemplo, o cálcio aqui, até já falei o nome, mas o cálcio aqui, ele vai ter essa carga 2+, então se tem carga 2+, o que poderia ser apresentado aqui no caso do CO3 seria o 2-, certo? Então assim, se eu conheço quem é esse cátion, quem é esse ânion, aí fica bem mais fácil, porque aí eu estou diante do CO3 2-, que é o carbonato resultante aí do ácido carbônico, e do Ca, que é o cálcio, o metal alcalino terroso. Há uma necessidade de decorar a tabela periódica, Meus alunos perguntam muito isso. Eu falo que não. Porém, grupos como metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios, seria interessante tu criar algum mecanismo aí de aprendizagem, porque uma vez ou outra tu se depara com uma questão como essa, ok? Então a gente tem uma questão aqui bem simples para dar o nome desse composto, desse subproduto. Se eu tenho aqui o CO3 que vem do carbonato e o Ca que vem do cálcio, eu tenho aqui como gabarito dessa questão a letra B, ok? A gente pode partir para a próxima questão. Questão 52. Para manter uma atmosfera saudável em ambientes totalmente fechados como espaçonaves ou submarinos, faz-se necessária a remoção do gás carbônico expirado. O peróxido de lítio, Li2O2, tem vantagens para tal aplicação, pois além de absorver o CO2, libera oxigênio gasoso. Isso conforme mostra aqui a equação a seguir.
A gente observa realmente que o peróxido de lítio ele reage com o gás carbônico, forma aqui esse precipitado, carbonato de lítio, e ainda libera o gás oxigênio indispensável para a respiração. Mas o que a questão está querendo? O comando da questão traz o seguinte: se 88 litros de gás carbônicos forem absorvidos pelo peróxido de lítio, qual será o volume de oxigênio liberado? Então a gente está aqui diante de uma questão de estequiometria envolvendo exatamente duas substâncias. Está envolvendo aqui o CO2, quando ele fala que tem 88 litros de gás carbônico, e ele está envolvendo aqui o oxigênio quando ele quer saber qual é o volume do oxigênio liberado. Então o que a gente pode estar fazendo aqui? Primeiro, observando os coeficientes estequiométricos. A equação já está balanceada, você pode conferir aí, e a gente observa que CO2 para O2 está na proporção de 2 mol para 1 mol. Aqui ele não especifica se está na CNTP, quais são as condições de temperatura e pressão que esse sistema aqui se encontra. Mas o que a gente sabe é que por proporção estequiométrica a quantidade de CO2 sempre vai ser o dobro de oxigênio, porque eles vão estar nas mesmas condições. Isso de temperatura e pressão. Então, se eu estou falando que o CO2 tem aqui 88 litros, por proporção estequiométrica, qual seria o valor de X aqui? Certo? Olha, se 2 mol corresponde exatamente a 88 litros, 1 mol, que é a metade desse 2, vai corresponder exatamente a 44 litros. Ok? Simples assim. Se a questão fornecesse temperatura, pressão, aí teria que aplicar algumas fórmulas para a gente chegar realmente nesse resultado. Mas aqui a questão está bem simples, ao colocar para a gente o coeficiente estequiométrico das duas substâncias envolvidas e falar o volume de uma para a determinação da outra, ok? Então, o gabarito dessa questão, letra C. Questão 53. Tecidos empregados na confecção de roupas em geral podem ser divididos em naturais, como compreende o algodão, a lã e a seda, e em sintético, como poliéster, polipropileno e nylon. Diferentemente do algodão, constituído por fibras de celulose, que contém unidades de carboidratos, a seda é constituída de fibras proteicas que contêm aminoácidos, sendo essas fibras produzidas aí pelo bicho da seda. Esse tecido foi introduzido por volta do ano de 2600 a.C. e até hoje é considerado insubstituível devido às suas características. Comando: a estrutura constituinte da fibra da seda corresponde a qual? Qual desses aqui realmente corresponde à estrutura da seda? Uma das informações que o enunciado traz para a gente, eu acredito que a única aqui que a gente pode estar levando em consideração é exatamente a ideia dos aminoácidos. O que é que são aminoácidos? São substâncias mistas resultantes aí da combinação entre ácido carboxílico e amina. Ocorre por meio de desidratação, ocorre a formação das ligações peptídicas, que é exatamente a constituição dessa proteína, como ele traz aqui no enunciado, fibras proteicas. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente entender o que é essa ligação peptídica e o que é que você percebe aqui. A gente tem um aminoácido, porque que esse composto é classificado como aminoácido? Ele tem aqui o C-OH, certo? Que é um grupo resultante do ácido carboxílico, o grupo próprio dele, e a gente tem aqui o NH ligado ao carbono saturado. Então a gente tem um grupo amino e tem um grupo ácido. O que ocorre? Existe uma desidratação, sai a hidroxila do ácido carboxílico, sai um hidrogênio que está ligado aqui ao nitrogênio. Por essa desidratação, esse nitrogênio acaba se ligando aqui a esse carbono, formando o grupo amida. Eu tenho aqui o grupo C-O ligado a um N, certo? Que é o C-ON, é o grupo da amida, e aí a gente tem a estrutura aqui envolvendo o nitrogênio. Então, diante disso, diante dessa informação da ligação peptídica, o que a gente poderia já estar levando em consideração nessa questão aqui
é o seguinte: não teria condição do meu gabarito ser letra C, D ou E, certo? Não teria, porque as 3 substâncias citadas, elas não apresentam nitrogênio na sua estrutura, ok? E quando eu vou aqui para a letra A e a letra B, eu percebo que realmente tem o NH, tem o dupla O, certo? Aqui também tem o NH, o dupla O, que realmente caracteriza essa junção do meu aminoácido. Mas o diferencial é o seguinte: e onde está o outro nitrogênio aqui, né, dessa estrutura? Porque se ele é um aminoácido, esse nitrogênio vem de uma outra substância, né? Vem de outra substância. E cadê o nitrogênio do outro? Certo? Aqui é como se eu tivesse uma união de uma substância, de um diácido com um diamino, né? E não de um aminoácido. Para ele ser aminoácido, não é o composto ali formado, mas sim o monômero, né, que é a unidade constituinte do polímero. Ela realmente tem que apresentar isso. Então, ó, se a gente observar até mesmo, ó, próximo ao que a gente viu aqui, a gente observa que a estrutura entre a A e a B, aqui chega mais próximo realmente dessa estrutura aqui, seria a letra A, né, ó, letra A, como gabarito aqui dessa questão. Mas deixa eu tentar explicar para você aqui, porque eu posso ter confundindo um pouco o teu raciocínio. Primeiro, descarta-se letra C, letra D e letra E. Letra A e letra B tem o nitrogênio e tem o duplo O, que são características aí do aminoácido. Mas o que a gente observa aqui é que está faltando nitrogênio para caracterizar realmente essa parte como aminoácido. Então, o gabarito aqui dessa questão seria a letra A. Questão 54, no livro Harry Potter e a Câmara Secreta, os protagonistas têm uma aula sobre a colheita da mandrágora, uma planta capaz de produzir uma porção restaurativa. De fato, a mandrágora é uma planta que foi associada às práticas de bruxaria da Idade Média. Herboristas da época, na maioria mulheres, eram frequentemente acusadas e condenadas à fogueira por bruxaria. Essas mulheres detinham conhecimento para extrair o extrato da raiz da mandrágora e preparar um unguento. Isso à base de óleos ou gorduras animais, com propriedades medicinais, anestésicas e alucinógenas, dependendo aí da dose, né? Os 2 principais alcaloides presentes na raiz da mandrágora são a ioscina e a iosciamina, cujas estruturas estão aqui. Então já posso ampliar essa estrutura para ficar melhor aqui a visibilidade. E aí, sobre essas estruturas, o que a questão pede? Esses alcaloides apresentam alta combinação com óleo e gorduras, bem como baixíssima solubilidade em água. Essa informação é bastante importante. Isso se justifica porque eles apresentam o quê? Eles tratam-se de quê, né? Qual desses itens aí realmente vai explicar essa alta solubilidade em gordura e essa baixa solubilidade em água? Se a gente observar aqui a letra A, a gente já pode estar descartando essa opção porque a água ela é polar. Então, se eles são insolúveis em água, eles não são polares. Lembra daquela frase semelhante dissolve semelhante? É exatamente porque substâncias polares são solúveis em substâncias polares, enquanto substâncias apolares são solúveis em substâncias apolares. Simples assim. Então, a gente descarta a letra A quando diz que eles são polares. Chega a ser contraditório, já que a água é polar e eles não são solúveis em água. B, são hidrofílicos. Hidrofílicos é como se ele tivesse uma afinidade com a água. Hidrofóbico é a aversão à água. Então, se eles não são solúveis em água, como diz aqui o próprio comando, letra B também, não seria o gabarito dessa questão. Possuem grupo da função álcool. Observem que a ioscina ela apresenta o OH ligado a um carbono saturado, assim como esse outro composto também apresenta o OH ligado a um composto saturado. Eles apresentam sim a função álcool. Seria o gabarito aqui da questão? Não, eu vou explicar o motivo. Eu estou procurando algo que justifique a insolubilidade desse composto em água. E o grupo OH, se ele tivesse aqui mais grupos OHs, facilitaria a solubilidade, né? Ele está diretamente relacionado à solubilidade. Quanto mais grupo hidroxila, mais solúvel seria o composto. Então, realmente,
Apesar de ser uma informação correta, tem sim a presença de álcoois aqui nas duas estruturas, mas não é isso que explica a insolubilidade. A letra D possui cadeias de hidrocarboneto. Se a gente olhar por um todo, a gente vai achar estranho, né? Hidrocarbonetos não, ó, tem oxigênio, tem nitrogênio, mas quando ele diz que possui cadeias de hidrocarboneto, essa aqui é uma cadeia de hidrocarboneto, um composto aromático aqui também. Essa parte cíclica aqui, tirando esse nitrogênio, mas tem realmente uma certa cadeia de hidrocarboneto. Se a gente olhar ele como um parte, ok? E assim, o que mais especifica, o que mais apresenta mesmo, não é nem apresentar a palavra, mas o que mais justifica uma insolubilidade desse composto em água é exatamente uma cadeia carbônica. Quanto maior, não sei se você já viu em propriedades físicas de compostos orgânicos, quanto maior a cadeia, maior vai ser a dificuldade de solubilização desse composto em água, ok? Então seria aqui o gabarito da nossa questão, a letra D. Confesso que eu achei esquisita essa ideia de hidrocarboneto quando a gente olha o composto por completo, mas como ele fala que possui cadeia de hidrocarboneto, entende como se fosse uma parte desse composto. Até mesmo porque nenhum dos três itens aqui não justificaria essa insolubilidade em água, certo? E muito menos a letra E, que diz que contém nitrogênio de hibridação sp3. Os nitrogênios eles até apresentam essa hibridação, mas a hibridação ela não justifica essas propriedades aqui de solubilidade, de ponto de fusão e de ebulição. Aqui é mais uma tentativa de explicar o porquê que determinados elementos fazem um total de ligação, ok? Então, gabarito dessa questão, letra D. Questão 55, o linalol é uma substância orgânica de origem natural presente em óleos essenciais de diversas plantas aromáticas, como a lavanda e o manjericão. Essa substância é utilizada como um fixador de fragrâncias, isso na indústria química, e apresenta uma série de propriedades biológicas, por exemplo, a atividade analgésica. Na estrutura química do linalol, mostrada ao lado, essa aqui, estão presentes duas metilas, que é o radical com um carbono, além das funções químicas alqueno e álcool. Com base nas informações acima e nos conhecimentos de nomenclatura de compostos orgânicos, assinale a alternativa que apresenta o nome oficial desse composto. A questão está pedindo exatamente isso. A primeira coisa que a gente deve fazer em uma questão como essa, para nomear um composto orgânico, é a gente definir quem é a cadeia principal e ver quantos carbonos tem nessa cadeia. Se a gente observar aqui, a minha cadeia principal vai ser exatamente essa. Ó. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então já sei que a minha cadeia principal tem 8. Tanto que, tanto na letra A, B, C, D como a letra E, ele traz exatamente esse prefixo aqui, octa, indicando a quantidade de 8 carbonos. Ok? Vou numerar a minha cadeia. E aí eu pergunto, qual é a prioridade? É o radical, que aqui tem um carbono, aqui também tem um carbono. No enunciado ele até fala. É o radical? É o grupo funcional? É a insaturação? Na ordem, a preferência vem sempre do grupo funcional, para depois, se for o caso, insaturação e depois um radical. Mas como aqui já tem um grupo funcional e a gente percebe que ele já está bem à esquerda do composto, a gente tem aqui 1, 2, 3. A hidroxila no carbono 3, é como se fosse 3-ol. Essa informação já faz aqui com que eu descarte a letra B e descarte a letra E, ok? Eu já sei que a minha hidroxila está no carbono 3, é 3-ol. Numerando aqui eu tenho a minha dupla agora, tem uma dupla no carbono 1 e 2, então se ele está entre o carbono 1 e o 2, a gente sempre escolhe o carbono menor. Então eu tenho dupla no carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho duas duplas, um no carbono 1 e um no carbono 6. Então seria 1,6 de N. Então já dá para descartar essa letra D. E aí o que é que muda em relação à letra A e à letra C, que foi o que realmente sobrou? A posição dos radicais metil. A gente observa que o radical metil está no carbono 1, 2, no 3, 4, 5, 6 e 7.
Então, eu tenho um radical metil no carbono 3 e eu tenho um radical metil no carbono 7. Então, seria 3,7 dimetil octa 1,6 dientresol. Gabarito, letra C. Questão 56 e a última aqui dessa prova geral de 2021 da Universidade Federal do Pará. Quando as primeiras gotas de chuva atingem um solo, costumamos sentir o que chamamos de cheiro de chuva. E a principal substância envolvida nesse fenômeno é a geosmina, uma substância orgânica sintetizada por bactérias, cianobactérias e fungos. Estruturalmente, a geosmina, que é essa figura, é um álcool com 2 metilas substituintes e 3 centros de quiralidade. Já eu falo sobre isso. Em um sistema de 2 anéis fundidos. Com base nessas informações acima, quantos enantiômeros a estrutura mostrada possui? Então, o que a gente pode observar aqui? Esse composto, ele até apresenta esses 3 centros quirais, como fala aqui no enunciado. E onde é que eles estão? Trata-se desse carbono e desse carbono. Professor, como é que eu sei que centro quiral é esse? É quando você encontra numa estrutura um carbono que apresenta 4 ligações diferentes. Se você for observar aqui, por exemplo, esse carbono, para um lado tem um grupo OH, para cá já tem essa outra estrutura, para cá tem esse anel e para cá tem esse outro anel. Observe o seguinte, se não fosse esse grupo metil aqui, né, que aqui ele está de forma oculta, mas aqui tem um radical metil. Se não fosse esse radical metil, essa estrutura seria igual a essa, então esse carbono não seria quiral. Mas como aqui tem um radical metil e esse outro ciclo não, trata-se então de um centro quiral. 3 carbonos quirais são aí 8 compostos opticamente ativos. Lembra da fórmula 2 elevado a N? 2 elevado a 3 seria 8 compostos opticamente ativos. Se eu tenho 8 compostos opticamente ativos, eu vou ter aí 4 misturas racêmicas, que são informações só para esquentar aqui o conceito de isomeria óptica. Então, para responder essa questão, ela não quer saber quantos compostos opticamente ativos tem, quantas misturas racêmicas, a questão aqui é quantos enantiômeros. Apesar de terem 8 compostos, podem ter aí um diastereoisômero e um enantiômero. Qual é a diferença? Eu trago uma imagem aqui para a gente entender de fato o que é um enantiômero. É como se eu realmente tivesse aqui um espelho e uma imagem realmente fosse o reflexo da outra, certo? Já o diastereoisômero não, é como se tivesse uma sobreposição. Esse composto aqui, devido à complexidade dele, 3 carbonos quirais nessa estrutura, a única possibilidade que eu poderia ter aqui realmente era a formação de uma outra imagem. Então é como se esse composto apresentasse de fato apenas um enantiômero, ok? Sendo aqui o gabarito letra B. Estava imaginando que se essa questão trouxesse aqui no gabarito 4, 8, né, poderia até ser um distrator forte, porque muita gente iria olhar essa questão de opticamente ativo e racêmico. Mas como a questão quer saber quantos enantiômeros, vai existir mesmo aqui só uma imagem, né, de reflexo aí nesse espelho, ok? Gabarito letra B. Então é isso, a gente chega aqui no final dessa resolução da prova geral de 2021 da Universidade Federal do Pará. Esse vídeo que faz parte da série Química nos mais concorridos do país. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se gostou, curte aí e compartilhe com os teus colegas. Tchau, tchau e até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.